mas eu quero introduzir nesta manhã a série Abençoados para Abençoar. Você pode repetir comigo? Vamos dizer: Abençoados para Abençoar. Esta é uma série sobre vida financeira. E você pode perguntar: qual o propósito dessa série? 77,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Vou repetir. De 100 famílias brasileiras, aproximadamente 77 delas estão com problemas financeiros. Esta é uma estatística exposta na CNN. Isto reflete na igreja. Por que falar de recursos financeiros? A Bíblia tem mais de 2.100 versículos sobre dinheiro. E dinheiro, queridos, é um assunto espiritual. Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das 39 parábolas de Jesus, preste atenção, 11 delas foram proferidas num contexto de finanças. Por que é importante falar de recursos de administração financeira na igreja? Porque quando uma pessoa entra em crise financeira, isto afeta todas as áreas da vida dela. Você sabia que uma das maiores causas de divórcio na sociedade são as finanças? Tem até um livro do pastor Jaime Kemp, que o título é Até que as dívidas nos separem. Quando uma pessoa perde o controle da vida financeira, isso afeta a vida espiritual, a vida conjugal, a vida emocional e a vida física. A dívida, o descontrole financeiro, gera problemas de saúde, problemas emocionais, vários tipos de problemas. Por isso nós temos que ensinar. Por isso o púlpito precisa edificar a igreja, para que você não venha ser vítima desta estatística. 77,6% de famílias endividadas. Se você já tem uma vida financeira equilibrada, esta palavra para você é uma injeção, é uma prevenção. E se você perdeu o controle da vida financeira, esta é uma palavra de cura, para que você reestruture, para que você recomece a organizar as suas finanças de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia tem um versículo que diz assim, em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O texto diz, em todas estas coisas. Isso significa que Deus quer te dar vitória em todas as áreas. Isso significa que o propósito, o projeto de Deus é que você seja vitorioso e vitoriosa, não só na dimensão espiritual,
Mas Deus deseja que você seja vitorioso também na sua vida financeira. Os cristãos, nós, deveríamos ser o povo mais generoso da terra, simplesmente porque o nosso coração está transbordando de gratidão. E vou repetir, nós, os cristãos, deveríamos ser o povo mais generoso da terra, porque nosso coração está transbordando de gratidão. Abençoados para abençoar, nesta série que estamos começando hoje pela manhã, nós vamos aprender sobre fidelidade e generosidade. Duas coisas fundamentais na vida de uma pessoa quando se fala sobre finanças: fidelidade e generosidade. Vamos aprender a doar a parte de Deus. É a primeira chave de uma vida abençoada. Se você deseja ser próspero, abençoado financeiramente, primeira coisa que você precisa aprender e praticar é ser uma pessoa generosa em relação ao pobre, em relação a uma pessoa que menos abençoada e em relação à obra de Deus. Um versículo muito conhecido de todos nós, mas nem praticado por todos, é Malaquias 3:10. Quando a Bíblia diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. A única parte da Bíblia que Deus faz esse desafio. Nenhum outro texto da Bíblia Deus diz assim: ponham-me à prova. Malaquias 3:10. Deus está dizendo: ponham-me à prova e vejam. Quem está dizendo aqui é o próprio Senhor Deus. Vou repetir. Isto aqui é uma palavra do próprio Deus. Ele está dizendo: e vejam. Colocam-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quantos creem nessa palavra, diga amém. Você nunca poderá dar, escute isso, preste atenção. Você nunca poderá dar mais que Deus te deu. Vou repetir. Você nunca vai superar Deus na questão de dar. Tudo que você tem foi Ele que te deu. Os seus olhos para enxergar foi Ele que te deu. Quanto vale um olho seu? Você sabia que aqui esta manhã nós estamos numa reunião de milionários? Quanto que vale um olho teu? Ainda mais se for aquele olho claro, azul, assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto que vale o seu coração? Se eu te desse hoje $1 milhão pelo seu coração, quantos recebe essa proposta? Ainda bem que você não recebeu, porque eu não tenho mesmo. Deixa eu fazer outra pergunta, olha para cá. Quanto que vale os teus rins? Quanto que vale o teu pulmão? Aí na galeria. Quanto que vale o sangue que está jorrando no teu corpo agora?
tudo isso quem te deu foi Deus. Tudo isso quem deu para você foi o Pai Celestial. Tudo que você doar, você nunca vai superar o quanto Deus tem te doado e te abençoado. A primeira chave de uma vida financeira abençoada é entregar para Deus com fidelidade. Você pode repetir comigo? Vamos dizer bem forte: entregar para Deus com fidelidade. Pode ser melhor, vamos dizer mais forte: entregar para Deus com fidelidade. Nessa série de 7 mensagens aos domingos pela manhã, nós vamos aprender sobre a importância da boa mordomia. Aprenderemos sobre administrar bem a parte que Deus nos confiou em administrarmos para Ele. Você vai aprender nesses domingos como ser um bom mordomo, um bom administrador daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Veja o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 25 e 23. A Bíblia diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Lucas capítulo 16, versículo 10, a Bíblia diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Preste atenção, olhe para cá. Aqui não tem. Vou dizer de novo, aqui não tem. Mas em outros lugares aí tem crentes que dizem assim: ao dia que Deus me abençoar, olha, pastor, no dia que eu ganhar 20 mil reais, no dia que eu tiver um bom emprego, no dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar a obra missionária. Sabe quando vai chegar esse dia? Nunca. Quem não é fiel num salário mínimo, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Como é que Deus vai abençoar alguém que não é fiel no pouco? Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui que pode até te sensibilizar, mas não desvia não. Vocês não vão desviar não, né? Vão desviar não? Por favor, não desvia. Mas eu vou usar uma antropoformismo, uma expressão humana para te chocar. Você sabia que tem pessoas que Deus está cansado de abençoar ela ou ele? Deus não se cansa, estou usando uma expressão. Porque Deus abençoa, ele pega a benção e joga fora. Não cuida bem daquilo que Deus deu. Não cuida bem do veículo, não cuida bem da saúde, não cuida bem daquele salário, às vezes é pouco, às vezes não é aquele salarião muito grande. Mas a pessoa que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Isto em todas as áreas, eu não estou falando só da vida financeira, não. Você começa a trabalhar numa empresa. O seu cargo é um cargo bem humilde, mas você é pontual. É para chegar 8 da manhã, 15 minutos você chegou. O expediente termina às 17 horas, aí o gerente reúne a turma, são 30 colaboradores, e diz: olha, hoje nós vamos ter que ficar até às 20 horas, porque nós temos uma demanda aí. Aí todo mundo vaza, você diz: conta comigo. Sabe o que vai acontecer? Quando o gerente ou o dono pensar em alguém para promover, vai pensar em você. Irmão, se o homem é assim, quanto mais Deus.
Se o homem honra quem é fiel no pouco, quanto mais Deus. O pastor André foi embora, batizou e vazou. Pode ficar aqui, André. Está lá no fundo, pastor na frente. Então, só para te castigar, você vai sentar aqui na frente agora. Está falhando o microfone aqui. Alexandre, seja fiel no pouco. Corre, já era para você estar aqui, André. Está vendo esse moço aí, irmão? Fica lá na frente, você está me desobedecendo. Esse rapaz aqui pastoreava a mesma congregação do Alain ali. Cadê o Alain? Mas ele sempre foi fiel. Sempre foi atencioso. Sempre atendeu os nossos pedidos aqui. Aí quando vagou uma congregação melhor, boa, estruturada, em quem que eu pensei? Quem que vocês acham? No André. Siga os passos dele, viu, Alain? Eu estou dando um exemplo aqui, porque eu sei que o André não vai se orgulhar. Em todas as áreas é assim, irmão. Vou abrir o coração aqui, eu só tenho um filho. Não dei conta de fazer mais. Agora vou dizer uma coisa para você. Pai nenhum tem filho predileto, né? Até perguntaram ontem para o pastor Gervásio assim, ele tem acho que uns 11 lá, 8. E alguém, 10. Aí alguém perguntou, qual é o filho que o senhor mais ama? E ele arrumou uma resposta bem diplomática, porque ele é muito sábio. Eu amo a todos. Agora vou ser sincero, você tem 3 filhos. Tem um que te obedece, te beija, te dá presente, obediente, bonitinho. Tem outro que não é lá. Fala a verdade. Você não vai amar mais o outro, mas que você vai gostar um pouquinho mais daquele, né? Daquele que é mais amoroso. Irmão, isso é uma regra. Isso é um princípio. Por que que Deus não prospera algumas pessoas? Por quê? Aqui não tem. Mas tem pessoas que, se elas começarem a prosperar, elas vão ficar metidas, nariz empinado, vai vir na igreja uma vez por mês, porque agora tem o carro zero, tem o Porsche, tem o BMW, tem a moto não sei o quê, então eu tenho que ir no shopping, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quantos entendem essa palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu vou ensinar um segredo para você prosperar. Quantos querem prosperar? Não, está fraco. Quantos querem prosperar? Vem 2 obreiros aqui, vem o pastor Emerson e o pastor Denis. Os 2 vão representar 2 princípios. Fica lá, um na esquerda, outro na direita. O Emerson é mais da esquerda, vai lá. Fica na direita aí que você tem mais cara de Bolsonaro. Quantos querem aprender a prosperar aqui? Diga glória a Deus. Meu Jesus. 2 princípios que você precisa praticar na sua vida. São inegociáveis. Primeiro princípio, fidelidade. Pastor Emerson está representando a fidelidade. O que é fidelidade, irmão? É você honrar a Deus com os recursos que Deus te deu. Honrar a Deus. O que é honra, irmão? Honra é você reconhecer diante de Deus de que você é inteligente, você é trabalhador, você é competente, você é carismático, mas que você depende acima de tudo da bênção de Deus
para crescer, para prosperar, para avançar na sua vida. Quantos me entendem, digam amém. A fidelidade é importante, sim ou não? Responda, a fidelidade é importante, sim ou não? Sim. Responda de novo, a fidelidade é importante, sim ou não? Sim. Fiel. Fiel. Eu conheço crentes, inclusive da minha família. Tem uma irmã minha irmã mais velha, sempre foi fiel. Desde quando eu era pequeno, adolescente, morei na casa da minha irmã Raquel. Todos os meses, não falhava um mês. Lembra do tempo do cheque? Lembra do tempo do cheque? Já não tem nem mais cheque, né? Primeiro cheque da irmã Raquel para o Senhor, dízimo. E ela tirava o talão, devolvia na igreja. Todos os meses. Eu não via minha irmã falhar um mês. Essa minha irmã casou com um rapaz da roça. Família humilde da roça. Tocava sanfona na Assembleia de Deus de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. Todos os meses. Raquel lá, fiel com o Sérgio. Melhorou um pouquinho de emprego, o Sérgio virou contador de uma madeireira. Todos os meses, fidelidade. Melhorou um pouquinho de emprego, Sérgio e Raquel passaram no concurso do Banco do Brasil. Todos os meses, fiel, fiel, fiel. Melhorou um pouquinho, Sérgio virou fiscal do INSS. E mais de 35 anos, me parece, resolveu fazer o curso de Direito. Fiel, fiel, todos os meses. Hoje, o meu cunhado é juiz de direito na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e continua fiel a Deus. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E sabe o que ele me deu de testemunho? Ele falou assim: Ruimar, na primeira fase eu passei porque eu estudei. Na segunda fase para juiz, eu só passei porque foi um milagre de Deus na minha vida. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Quantos recebem esta palavra, digam glória a Deus. Mas nós estamos falando do pastor Emerson, que é a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Agora tem a outra área. Eu vou te ensinar um segredo aqui. Olhe para cá. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não entendo. Eu sou dizimista. Eu abençoo a obra missionária, eu abençoo o pobre e não prospero. O que acontece comigo, pastor? Eu sou fiel, mas eu não prospero. É porque, irmãos, não basta ser fiel. Fiel é um princípio, mas tem o outro princípio para você prosperar. Você precisa administrar para Deus com sabedoria. Uma pessoa pode ser fiel, mas se ela não administrar com sabedoria, ela não vai prosperar. Uma pessoa pode administrar com sabedoria, mas se ela não for fiel, ela não vai prosperar. Então nós temos fidelidade e administração. Diga comigo, fidelidade. Diga mais forte, fidelidade e administrar com sabedoria. Deus abençoe, obrigado. A bênção plena de Deus sobre nossas vidas andam sobre estas duas pernas. Ninguém anda com uma perna só.
Ninguém anda com uma perna só. Você anda com a perna esquerda e você anda com a perna direita. A bênção plena de Deus depende de duas pernas: fidelidade, entregar para Deus; sabedoria, administrar para Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Veja o que diz a Bíblia em Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Boa mordomia, você precisa entender esta manhã, é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus te confiou. O que é boa mordomia, pastor? Cuidar de tudo que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia diz que a terra é do Senhor. A Bíblia diz que tudo é do Senhor. Se tudo é do Senhor, o que eu e você somos? Nós somos apenas administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Então, queridos, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, queridos, se tudo é de Deus, preste atenção aqui, por favor, não perca esse raciocínio. Se tudo é de Deus, a terra é de Deus, toda a plenitude é de Deus, tudo que existe é de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, seu corpo é de Deus, seu tempo é de Deus, seu salário é de Deus, seu carro é de Deus, sua casa é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Vou repetir. Tudo pertence a Deus. O que eu e você somos? Administradores do que Deus colocou em nossas mãos. Irmãos, isto é muito sério, presta atenção, por favor. Um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus do que fizemos com o nosso corpo, do que fizemos com o nosso tempo, do que fizemos com os nossos talentos e do que fizemos com os nossos recursos. Eu estou pregando isso aqui para você, mas não pense que eu sou perfeito nessa área, não. Eu também preciso crescer. Eu também preciso aprender mais. Não pensa que eu sou o perfeitíssimo aqui, que estou lhe ensinando. Não, eu também tenho dificuldades nessa área. Quem não tem? Quem não tem, irmãos? Sabe por quê? Dinheiro é espiritual, mas dinheiro também é emocional. O que leva uma pessoa a endividar é porque ela tem uma ansiedade tão grande de adquirir aquilo na hora, que ela não sabe esperar para poupar, para comprar. Aí ela vai e endivida. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Mas tem crente que chega na igreja assim e diz: irmãos, eu quero dar testemunho. O papai bradou na área. Deus me deu um carro zero. Aí os irmãos dão glória a Deus, plantam bananeira, e o carro foi comprado em 120 prestações. Não é do infeliz, é do banco. Você viu como é que a gente tem um meio estranho? Queridos,
para a gente correr aqui para terminar, como você potencializa as suas finanças? Olhe para cá, olhe para cá. Como você potencializa as suas finanças? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de dinheiro, diga amém. Tem gente que não disse amém. Se você não gosta, me dá o seu dinheiro. Quer saber outra história? Tem gente que diz assim: dinheiro não traz felicidade. Já ouviu essa frase? Já ouviu? Dinheiro não traz felicidade. Irmão, eu sei que dinheiro não traz felicidade, mas que falta de dinheiro traz uma tristeza terrível, traz. Você não ter dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, você não ter dinheiro para arcar com seus compromissos. Então, como é que eu potencializo minha vida financeira? Deixa eu te ensinar você alguns segredos. Eu vou dar uma revelação agora. Quantos estão preparados para a revelação do profeta Ruimar Fonseca? Estão preparados? Estão preparados? Vou revelar a tua vida. Quantos querem uma revelação? Tem gente aqui. Traz meu celular aí, por favor. Tem gente aqui, eu estou revelando agora, na galeria aí também, ó. Tem gente aqui que vê um celular assim no Fujioka. Aquele celular chega a brilhar os olhos. Aí ele chega lá no balcão. Estou te revelando. Aí eu estou usando o celular. Aí você compra o celular. Glória a Deus. Sai de lá até falando em línguas estranhas. Maravilha, eu vou ouvir as mensagens do pastor Ruimar agora, do Hernandes Dias, maravilha. Aí você faz a seguinte pergunta, quando chega em casa, você abre a caixa, vem os filhos, tem até um culto pentecostal, tem até reteté. Aí quando passa aquele pico de emoção, você vai dormir, aí você pensa assim: como vou pagar isso? Aí começa a baixar a emoção. Vocês já viram uma coisa interessante? Eu já passei por isso. Às vezes você sonha ter um carro, né? O carro tal, tal, tal. Aí você se esforça, você trabalha, você faz crediário, você faz tudo. Aí você compra o carro. Quando você entra no carro e começa a andar, você pensa assim: e nem é o que eu pensei. Estou revelando gente aqui. Como que eu faço para pagar isso? Mude a pergunta. Olhe para cá. Em vez de você perguntar como faço para pagar isso, você tem que fazer essa seguinte pergunta: devo comprar isso? A primeira pergunta gera estresse. Aqui não tem. Tem lugar aí que tem. O crente que confunde fé com loucura. É doido, irmão, não é crente não. Não, é porque eu tenho fé. Não, pastor, eu tenho fé. Eu vou pagar juro, eu vou pagar 3 carros, mas eu compro esse bendito carro. Não, eu vou passar férias lá no Morro de São Paulo. Eu nunca fui nesse Morro de São Paulo. Eu vou geralmente para Piri, olha lá. Estou tentando ir para Piri ou para Caldas. Não tem nada contra você ir para o Morro de São Paulo não, viu, irmão? Eu vou me endividar, pastor. Vou fazer prestação na CVC 30 meses e vou pagar juros, mas que eu vou para esse Morro de São Paulo, eu vou, porque a minha vizinha foi e eu não vou passar férias na Ceilândia. Aí chega lá no Morro de São Paulo, tira foto, põe no Instagram, fazendo surf, tomando água de coco. Aí volta para casa, irmão, triste. E agora? Carnezão da CVC, assim, ó. Eu não estou ganhando porcentagem da CVC, não. Mude a pergunta. Oh, olhe para cá. Ei, Deus está falando com você. Muda a pergunta.
como vou pagar esse troço, esse negócio? Mude a pergunta: devo comprar isso? Devo comprar? Toda vez que você for comprar algo, você tem que fazer algumas perguntas. Olhe para cá. Primeira pergunta que você tem que fazer: preciso disso? Irmão, esse meu celularzinho aqui já tem, acho que já tem uns 3 anos. Mas é bom, viu, irmão? A pastora Simone já tem um iPhone, o Rui Marcos já tem um iPhone. Era para mim ficar invocado, né? Eu também tenho que ter um iPhone. Mas isso aqui é bom demais, irmão. Sabe por quê? Eu falo nele assim, eu falo, não estou devendo, glória a Deus. Olha aqui. E faz a mesma coisa que esse tal da iPhone aí. Ele grava, ele fala, ele escuta, ele tem WhatsApp, ele tem tudo que tem o outro. Toda vez que você for comprar um negócio, pergunte: preciso disso ou não? Faça essa pergunta. Será que eu preciso mesmo dessa sandália? Será que eu preciso mesmo desse vestido? Será que eu preciso mesmo de trocar de carro? Será que eu preciso mesmo de reformar minha casa? Segunda pergunta: tem que ser agora? Será que eu não posso esperar? Terceira pergunta: posso substituir? Quarta pergunta: está no meu orçamento? Domingo que vem eu vou falar, venha domingo que vem, que eu vou falar da importância do orçamento financeiro. Não, você não pode perder domingo que vem. Agora preste bem atenção, mude a pergunta: como pagará isso se devo comprar isso? Quantos me entendem, digam amém. Digam amém. Para concluir, 3 princípios para potencializar a sua vida financeira. Primeiro, reconheça a soberania de Deus. Diga comigo: reconheça a soberania de Deus. Você não pode gastar mais do que você ganha. Soberania de Deus é o seguinte: viva com o que você ganha. Você precisa viver com o que Deus te deu. Isto é, você não pode gastar mais do que possui. Pode ser crente, pode ser abençoado, pode ser dizimista. Se você ganha 1.000 e você gasta 1.500, você está indo para a bancarrota financeira. Soberania de Deus é o seguinte: Deus te deu o suficiente para você viver hoje. Pare de olhar para a vizinha, para o vizinho, para a sogra, para o cunhado. Não é porque o cunhado tem carro zero que você tem que ter carro zero. Ande com a roupa que Deus permitir. More onde Deus permitir. Faça o que Deus permitir. Gaste o que Deus permitir. E viva com aquilo que Deus te deu. Esse negócio de cartão de crédito é do capeta. Expulsa esse demônio da tua vida. Olha como que é o sistema financeiro, pastor Emerson. Cartão de crédito. Não é cartão de crédito, é cartão de dívida. Irmão, creia na soberania de Deus. É melhor o pouco com paz do que o muito com guerra. É melhor ter pouco, é melhor andar num carrinho mais assim, mais simples, morar numa casa mais simples, vestir mais simples, mas ter paz, dormir, do que andar num nível, aqui não tem, glória a Deus, aqui não tem, andar num nível de vida que você não pode, criatura. Você vai chegar lá. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Hoje eu estou querendo elogiar a gente. Fique de pé aí, pastor Oswaldo. Está vendo o pastor Oswaldo? Estão vendo? Sim ou não? Eu vou convidar o pastor Oswaldo um dia aqui para dar aula disso. Que o pastor Oswaldo é um exemplo disso. Ele não ganha tão mal, ainda então.
Mas ele ganha muito menos que muita gente aí. Mas tem uma vidinha organizadinha, casa própria, ajuda os netos, faz tudo, abençoado. Sabe por quê? Porque o pastor Oswaldo aprendeu a ser fiel e administrar bem, não pôr o chapéu aonde ele não alcança. Dê um aplauso aí para o pastor Oswaldo. Não ponha o chapéu aonde você não alcança, irmão. Juízo. Segundo, redefina suas prioridades. Terceiro, para terminar, adote a fidelidade como algo inegociável. Um certo pastor disse o seguinte: ser mais generoso, sem tornar-se também um administrador prudente de recursos, de dinheiro, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Vou repetir, presta atenção. Ser mais generoso, sem tornar-se também um administrador prudente de recursos, de dinheiro, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Fique de pé na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida financeira nesta manhã. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria. E eu quero orar para que você seja dizimista e ofertante. Eu quero orar para que Deus prospere a sua casa. E vou orar por você que não consegue ser dizimista. E eu vou fazer um desafio com você. Nos próximos 3 meses, devolva o seu dízimo. Devolva. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Vou fazer um desafio com você que não tem fé para dizimar. Junho, julho e agosto, devolva o seu dízimo. Se Deus não te abençoar, nunca mais seja dizimista. Mas se Deus te abençoar, nunca mais deixe de ser dizimista. Eu vou orar para que Deus coloque no coração de jovens desta igreja fidelidade. Se você ganha uma mesada do seu pai, devolva o dízimo. Eu lembro que o Rui Marcos era muito pequenininho, e eu e a Simone dávamos uma mesada para ele ainda pequeno. Bem pequeno. Era coisa hoje de quê? 50 reais, 30 reais. Primeira coisa que eu perguntava para ele é: quanto que é o dízimo? E ele dizia: é 5 reais. Eu falei: então vai lá. Teve vez que ele chegou lá, pastor Arlindo, quero ser dizimista aqui, 3 reais. Rui Marcos nunca deixou de ser dizimista. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Não negocie sua fidelidade. Mas eu vou orar para que Deus te dê sabedoria. Hoje à noite Deus colocou no meu coração essa série, Coisas Maiores. Porque eu sinto no meu espírito que Deus está querendo projetar alguns membros dessa igreja para coisas maiores. Eu vou te dar mais uma chance. Eu sinto no meu espírito que Deus quer projetar membros desta igreja para coisas maiores. Mas você não pode alcançar coisas maiores se você não aprender o princípio da fidelidade e de administrar com sabedoria. Irmãos, o assunto é muito sério. Você sabia que a Bíblia fala de Mamon, o Deus do dinheiro? Mamon é uma divindade. Mamon é um Deus pagão. Ele quer roubar a prosperidade das pessoas. Mamon tem algum altar erigido nos grandes shoppings dessa cidade.
Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Agora, quando você entende que o que você tem não é seu, o que você tem não pertence a você, é de Deus. Você é apenas um administrador, uma administradora do que Deus colocou nas suas mãos. Isto libera você. Isso libera você. O pastor Gileade está aqui, é tesoureiro dessa igreja. Orem pelo pastor Gileade. Vou dizer de novo, orem pelo pastor Gileade. Vou dizer, não, ore por ele. Porque eu, como pastor, tomei uma decisão. Eu disse, eu não quero mais ficar acompanhando finanças de igreja. E às vezes o pastor Gileade, eu chego ali na tesouraria assim, olho para a cara dele, ele está meio preocupado. Eu não estou nem aí. Eu já disse para ele, quem sustenta esta obra é o Senhor Jesus. Essa igreja é dele, seu dinheiro é dele, nós somos dele. E você vai prosperar quando você for aliançado com a sua igreja. Quando você dizer, conta comigo, pastor, eu ganho pouco, mas eu vou ser fiel no muito para ganhar muito. Deus me deu muito, pastor, mas eu vou ser fiel, porque eu quero ser abençoado e administrar com sabedoria. E aqui não tem. Aqui não tem. Diga glória a Deus. Tem igreja aí, pastor Gileade, tem crente que diz assim, não, minha igreja é rica. Eu vou mandar metade do meu dízimo para a igrejinha lá do Caetité. Vou fazer uma pergunta para você. Você vai no McDonald's comer um lanche, você come no McDonald's e paga no Girafa? Irmão, não tem igreja rica. Todo recurso que entra na obra de Deus tem que investir. Esse mês nós já reformamos 2 telhados de congregações carentes nossa e mandamos uma máquina para o nosso pastor Nelson lá na África. Espero que tenha mandado, né, Gileade? Mandou ainda ou não mandou? Se não mandou, vai mandar segundo, irmão. Então deixa eu reformular. Amanhã você tem que mandar. Então, amanhã a máquina do nosso missionário lá, que ele pediu, irmão, por quê? Porque a igreja, ela administra, mas ela investe. Então, se você é membro desta igreja, quem que paga a luz aqui, pastor? Pastor Gileade, quando chega o dia de pagar a luz aqui é muito fácil. Pastor Gileade liga para o GDF e diz assim, aqui é da ADET. GDF, por favor, paga a luz. Não, senhor. Quem paga a luz aqui é você que é fiel nos dízimos e na oferta. Todo mês, diga comigo, todo mês. Diga mais forte, todo mês. Chega o sustento do pastor Munai, do pastor da Índia, do pastor da África. Não falha um mês. Quem que faz isso? Você. Porque você tem sido fiel, você tem sido generoso, você tem sido dizimista, você tem sido abençoado, e você não vai ficar mais pobre não. Isso é mentira do diabo. Olhe para cá, é mentira do diabo que se você for dizimista, você vai ficar mais pobre. Não, você vai ficar mais abençoado, você vai ficar mais abençoada, porque Deus vai abrir a janela dos céus e vai te prosperar cada dia mais. Feche os teus olhos.